Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo mais uma novidade para vocês. Não se trata de um lançamento, até porque eu descobri recentemente que ele foi lançado. Eu não sabia da existência desse aparelho até vê-lo exposto em uma loja, né? Fui pesquisar e resolvi trazer aqui para vocês poderem conhecer. Estou falando do LG K8 Plus, um smartphone de entrada, porém o seu preço é de R$400. Eu comprei esse aparelho por R$400. Então tem muita gente que quer um aparelho mais simples, né, para funções básicas e não quer gastar muito. Tá aqui uma opção, o K8 Plus. E nesse vídeo eu resolvi até comprá-lo e trazer aqui para vocês poderem conhecer, para saber se vale a pena, né, comprar o K8 Plus. O que você vai estar ganhando e perdendo comprando um aparelho barato que custa apenas R$400. Então vou mostrar para vocês o conteúdo da caixa. Vejam que é unboxing super raiz, né? Porque nem a caixa eu vi ainda e vou conhecer o aparelho aqui na frente de vocês. Então vai deixando já o like no vídeo para ajudar o Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir com muito cuidado para não cortar a caixa também, igual eu fiz aí num vídeo recente. Eu fui com tanta vontade aqui com o estilete que eu acabei cortando aqui um pouquinho da caixa. Não chegou a cortar, né? Só deu uma arranhadinha aí, mas já fiquei triste com isso, né? Mas ó, dessa vez eu tô fazendo certinho. Tá aqui, tudo bem protegido. Pronto, explodindo os plastiquinhos também. E tá aqui, ó, LG K8 Plus. Jogar longe aqui a caixa. Tá aqui, ó. E como vocês podem ver, também está com lacre, ó, tudo bonitinho aqui. Ó, tá aqui, ó, câmera traseira de 8 megapixels, frontal de 5, bateria de 3.000 mAh e o sistema Android Go. A LG acabou optando pelo Android Go, que é uma versão mais enxuta do Android, né? É o Android 9, é baseado no Android 9, porém ela traz algumas otimizações na interface e uma simplificação no software para que ele fique mais ágil, mais responsivo. Então, o Android Go, ele roda até mesmo em smartphones com 512 MB de memória RAM. Tá aqui o LG K8 Plus, essa é a versão na cor platino, uma cor meio chumbo, né, meio grafite aqui. Deixa eu deixar de lado por enquanto, pra gente ver o que mais temos. Olha só, apesar de ser um aparelho simples, ele vem com o Google Assistente, tem até um botão dedicado para você fazer o acionamento. E aqui temos também o manual de instruções. Ele traz um cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta. E aqui temos o carregador, que também não deve ser muito potente, né? São 5 volts e 1.2 amperes. Ele tem fone de ouvido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é um fone auricular. Também um modelo simples, né? Ele tem um botão dedicado para você poder atender ligações. E aqui a ferramenta de remoção do SIM card. Por fim, mais nada na caixa. Mais um aparelho de R$400 já não é esperado mesmo, né? Uma capinha para o smartphone, mas tá aqui, pelo menos ele traz o fone de ouvido. E aqui o K8 Plus, mostrando para vocês mais uma vez. Vocês já notaram que ele não tem sensores digitais, infelizmente é um ponto negativo desse aparelho. E aqui mais uma vez os destaques, deixa eu tirar o plastiquinho. Pronto, tá aqui. E vamos ligá-lo e tentar tirar essa etiqueta traseira que quem acompanha os vídeos do Brazilian Geeks sabe que eu tenho um péssimo histórico com essas etiquetas, né? Ó, o alto-falante pelo visto aqui fica na parte traseira e aqui os botões de volume, botão liga-desliga na lateral. Na parte inferior, entrada micro USB e o microfone utilizado para as ligações. E aqui na outra lateral, o botão do Google Assistente e também a ferramenta de remoção do SIM card. Deixa eu já tirar aqui para a gente ver como é que é o padrão deles. Ó, olha só que legal, ele utiliza o padrão triplo slot com 2 entradas para SIM card e uma entrada dedicada para cartão de memória. Então você pode usar simultaneamente 2 chips, mais o cartão aqui no K8 Plus. E isso é importante porque, por trazer apenas 16 GB de armazenamento, é praticamente obrigatório a utilização de um cartão de memória para você ampliar o espaço aqui de armazenamento desse aparelho. Bom galera, já fiz aqui a configuração inicial do LG K8 Plus e aqui mostrando para vocês o display. A tela dele tem um tamanho relativamente pequeno para os padrões atuais, são apenas 5,45 polegadas. E é uma tela com uma resolução baixa também, 960 por 480 pixels, ou seja, abaixo de HD. A proporção é de 18:9, aqui a gente vê que temos um pouquinho de bordas, né? Na verdade estou sendo generoso, são bastante bordas aqui, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e até mesmo as bordas laterais são um pouquinho espessas, né? Mas está aqui
mostrando a pegada dele. É um aparelho pequeno, né? Até compacto aqui, até porque a tela dele não é muito grande. E apesar de nas especificações estar constando que é uma tela LCD IPS, os ângulos não são bons, hein? Eu não gostei dessa tela não, achei que ela é bem simples e a resolução também não é muito boa. Ó. Aqui inclinando para vocês poderem ver, olha, a gente percebe que diminui bastante a visibilidade quando você inclina o aparelho. E aqui na parte superior também está a câmera frontal de 5 megapixels e o alto-falante utilizado para as ligações. Você vai conhecer tudo aí sobre o aparelho, mas antes não esqueçam o like aí no vídeo para ajudar o Brasil Geeks a continuar crescendo. Aqui mostrando para vocês o áudio, né, desse aparelho. O som sai aqui por trás, né, pela essa parte de trás aqui, e aqui mostrando a única câmera traseira, né, com 8 megapixels. Embaixo temos o flash de LED. O LG K8 Plus vem com uma versão mais enxuta do Android, que é o Android Go, baseado na versão 9. Então temos aqui uma interface que não ocupa tanto espaço quanto a versão tradicional, tanto que eu tirei esse screenshot aqui. Quando eu comecei a instalar os aplicativos, né, eu lembrei de tirar uma foto aqui para mostrar para vocês o armazenamento que vinha no aparelho, e mesmo já tendo baixado algumas coisas aqui, ele tinha apenas 35% do espaço de armazenamento usado, ou seja, 5.66 GB. E o Android Go, além de trazer um sistema otimizado, ele também vem com alguns aplicativos em versões mais simples, ocupando menos espaço, utilizando menos recursos. Aqui, por exemplo, temos o Gmail Go. Ele até parece com o Gmail tradicional, mas ele é uma versão mais enxuta, que consome também menos processamento e também ocupa menos espaço. Aqui mostrando o Gmail para vocês. Ele também vem com outros aplicativos Go, né, como o Google Go, o Assistente Go, o Maps Go, o YouTube Go. O YouTube Go, inclusive, permite você baixar os vídeos, dá para você fazer o download para você assistir depois, mas o fato de trazer essas versões Go, né, dos aplicativos não impede de você baixar os apps tradicionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o YouTube Go instalado, mas eu baixei também o YouTube tradicional. Então você pode tanto optar pela versão Go, mas você pode também baixar a versão tradicional se você preferir. Também tem a versão Lite do Twitter, do Facebook, mas vejam aqui, por exemplo, que eu baixei as versões tradicionais. A interface ela é um pouquinho lenta, vocês podem perceber pela rolagem aqui que ela não é muito fluida. Ó, mostrando aqui a gaveta de aplicativos também, e aqui a barra de notificações com os atalhos para funções. Ele tem o suporte ao modo de tema claro e escuro. Aqui, por exemplo, ele está no tema claro, mas eu posso deixar no modo automático ou mudar para o modo escuro. Aqui olha só, vejam que a barra de notificações agora está com fundo escuro, mas eu percebo que a interface ela tem um pouquinho de engasgos. Olha só, quando você faz a transição aqui entre as telas, você percebe que a interface ela não é muito fluida. Segurando aqui no espaço vazio dá para você trocar o plano de fundo, já vem vários aqui pré-configurados, e você também pode adicionar os atalhos. Ele não traz os widgets, mas traz atalhos aqui para você poder adicionar a tela inicial. Isso porque na versão Go a interface é simplificada ao máximo possível. E ele também não traz o desbloqueio por reconhecimento facial, porque é um dos recursos que foram retirados justamente para deixar o sistema mais enxuto e consumir menos recursos. Então, por causa de tudo isso, o Android Go ele acaba rodando em aparelhos com hardware mais simples, com menos memória RAM e com chipsets também com menos poder de processamento. Para vocês terem ideia, o Android Go consegue rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM, ou seja, meio gigabyte de memória RAM. No caso aqui do K8 Plus, temos 1 GB de memória RAM. Ainda assim, pelos meus primeiros testes, isso não foi suficiente aqui para o caso do K8 Plus. Isso porque eu percebi que a interface apresenta alguns engasgos e ele até foi capaz de rodar games como Asphalt Extreme, Unkilled, Dead Trigger 2, ou seja, games mais antigos, né? Os games atuais pesados não vão rodar nesse aparelho, mas games antigos rodaram no LG K8 Plus. Mas com bastante lags, com bastante engasgos, o gameplay não é fluido, tô até mostrando aí para vocês poderem conferir, então diria para vocês que o K8 Plus com certeza não é um aparelho recomendado para jogos. Ele também vem com o chipset quad-core, o MediaTek MT6739, com 4 núcleos A53 rodando a 1.5 GHz. Mas o grande problema é a GPU, a PowerVR GE8100, que é uma GPU bastante antiga e com desempenho limitado. E eu já percebi que abrir alguns aplicativos demora um pouco aqui no LG K8 Plus.
Então você tem que ter um pouquinho de paciência, a interface ela não é muito responsiva. E aqui mostrando a multitarefa, ela tem esse formato de cards, e olha só, até mesmo para na hora de você alternar entre os aplicativos, você percebe que existe um pouquinho de engasgo aqui. Ela não responde prontamente. Ó, abrindo aqui o aplicativo do Google Keep, por exemplo, olha só, ele está mostrando aqui a lista de notas, mas percebam que a rolagem da tela não é muito fluida, né? Ela é um pouquinho engasgada, olha só. Isso acontece com todos os aplicativos. Aqui o Gmail Go, que mesmo sendo mais leve também apresenta esses engasgos, olha. Mas eu consigo usar, né? Ó, abrindo aqui a Play Store também leva um pouquinho de tempo para abrir o aplicativo. Você percebe que sempre leva um pouco de tempo para abrir os apps, para carregar as informações. Olha só aqui, abrindo o site do Brasilegeeks. Por trazer pouca memória RAM, dificilmente ele vai congelar o aplicativo em segundo plano. Ele sempre vai reabrir o aplicativo do zero. Olha só, aqui mostrando o navegador. Fazia muito tempo que eu não mostrava como funcionava o navegador em um smartphone, até porque estava sempre rodando muito bem nos aparelhos. Mas aqui, olha só, a gente tem no LG K8 Plus o comportamento de um smartphone de muitos anos atrás. Quanto às câmeras, olha, o sensor traseiro de 8 megapixels até que me surpreendeu, ele até tirou fotos ok, em ambientes com bastante luz, tá? Se você tirar fotos em ambientes com baixa luz, o resultado vai ser bastante ruim. E ele só consegue filmar em resolução HD. Já a câmera frontal com 5 megapixels, olha, estou mostrando exemplos para vocês, mas a qualidade realmente não é boa. Esse aparelho não filma bem, nem com a câmera traseira, nem com a frontal, e a câmera frontal nem em ambientes bem iluminados tira boas fotos, a qualidade realmente é bastante ruim. Mesmo sendo um unboxing impressões, fica aquela pergunta, né? Para quem é indicado um smartphone barato que custa R$400 como o LG K8 Plus? Eu fiz uma pesquisa e é difícil encontrar smartphones que custam esse valor. Os mais baratos, que são até da própria LG, estão saindo a partir de R$600, como o LG K40S ou o LG K12 Max. São aparelhos mais caros, porém muito melhores do que o LG K8 Plus e trazem uma experiência mais uniforme. Eles não são aparelhos excelentes para jogos, mas o desempenho na interface, abrindo os aplicativos, é bastante superior ao LG K8 Plus. Olha, para crianças, com certeza ele não é uma boa opção, porque as crianças gostam de jogar, né? Mesmo sendo crianças novas, elas querem ter a possibilidade de rodar joguinhos e, infelizmente, o K8 Plus não vai rodar bem, e até mesmo para tarefas simples, como acessar redes sociais, abrir um e-mail, acessar a internet. O K8 Plus apresentou engasgos, apresentou lentidão na interface, então vai irritar muitas pessoas. Acredito que o K8 Plus seria uma opção só se você deseja o básico, como fazer ligações, mas acredito que seja mais negócio juntar um pouquinho mais de dinheiro, pelo menos R$200, e levar um outro aparelho como o K12 Max ou o K40S, que traz uma experiência muito superior. Vou trazer a análise completa dele também, né? Vou fazer mais testes para poder ver melhor como funciona a bateria. Ela tem 3.000 mAh, mas eu acho que nesse vídeo já deu para vocês terem a noção de que o LG K8 Plus não é uma boa opção para a maioria das pessoas. Mesmo com um preço bastante interessante, é um aparelho muito simples e que deixa a desejar, inclusive na performance. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece, hein? Like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!